Muito bem, minha amiga, meu amigo da Escola de Elétrica e da Construção, você que está nos primeiros passos de um projeto elétrico, você que já é da área e esqueceu, vamos lá então para a corrente de projeto. Para fazer a corrente de projeto, eu tenho que primeiro fazer por parte, para fazer a corrente de um circuito, corrente de projeto de um circuito, então eu faço por parte cada ponto desse circuito. Por exemplo, eu tenho lá tomadas. Eu tenho três tomadas. De cada tomada desse circuito eu faço a corrente em separado para depois eu entrar nessa corrente nominal de projeto, ok? Vamos lá, vamos em frente. E depois, então depois que eu tenho a corrente de cada ponto associado, aí eu vou fazer a corrente de projeto do meu circuito. Eu vou agora passar para vocês aqui a fórmula, o que representa cada item nessa fórmula. Você anote isso porque não muda, é sempre o mesmo. Sempre quando você for fazer corrente de projeto de um circuito, você vai precisar dessas informações, ok? Eu vou explicar para você aqui, então, a corrente de projeto, IP é PN, que é potência nominal. Então, IP, corrente de projeto, é potência nominal dividido pela número de fases. Agora você anote isso aqui, ó, porque número de fases, se for fase mais neutro e fase mais fase, esse valor vai ser 1. Se for 3 fases mais neutro, esse valor vai ser 3. E se for 3 fases sem o neutro, vai ser raiz de 3. Então aqui vai entrar o número 1, ou o número 3, ou raiz de 3. Certo? Vamos lá, vamos em frente. Então você já entendeu agora o número de fases, anote isso. Vezes, é dividido por número de fases vezes a tensão. A tensão também, nós vimos em sala de aula, nós vimos nas apostilas, fase mais neutro. Se for fase mais neutro e 3 fases mais neutro, quer dizer, se for, por exemplo, aqui em Alagoas, é fase mais neutro ou é 3 fases mais neutro. Monofásico e trifásico vai ser esse aqui. Então eu vou colocar aqui o valor da tensão de fase. Lembra daquela aula de tensão de linha e tensão de fase? Então cada coisa que foi dada em sala de aula é para que agora você tenha todas as informações e saiba o que é cada coisa aqui. Então você vai pegar tensão de fase para fase mais neutro e 3 fases mais neutro. Por exemplo, tensão de fase aqui onde eu estou agora em Alagoas é quanto? É 220. Então pronto, e é fase mais neutro. Se fosse 3 fases mais neutro, os mesmos 220, porque é tensão de fase. Certo? Vamos em frente. Se essa tensão for fase mais fase, que nem tem regiões do país que é fase mais fase, para formar 220, por exemplo, não é? Então pronto, se for fase mais fase, que nem em Minas Gerais, ou 3 fases, tensão de linha. Aí, por exemplo, aqui pode ser 380, né? Pode ser 440, 254 e fase mais fase. Entra aqui nesse valor. Vamos lá, vamos em frente. Lembra daquela aula de fator de potência? Aquilo que eu falei em sala de aula sobre fator de potência, que tem lá na plaquinha do motor lá, que 0,85, que tem aqui que a equatorial
ela não cobra multa de um fator de potência se for 0,92, se for menos que isso, tem que pagar uma multa por causa desse cosseno de φ. Cosseno de φ, que vai ser dado sempre numa placa ou no manual, ou você entra em contato com o fabricante para ver qual é o cosseno φ do aparelho de lá que está no circuito que você quer colocar, ok? Vamos lá! Então, número de fases, tensão, cosseno φ, vezes ainda o rendimento, que também está lá na plaquinha. Está lá, às vezes é 1, às vezes é 0,9, 0,85, certo? E vai entrar aqui esse rendimento. Vamos em frente. Então eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo para você entender o que eu estou falando. Circuito, vamos dizer que eu tenho um circuito lá, eu fiz os meus cálculos todos, eu fiz pelo perímetro, eu distribuí numa área 3 tomadas de 600 watts, mais 2 tomadas de 500. Então naquela área que eu vi tinha 5 tomadas. As 3 primeiras eu coloquei de 600 e depois mais 2 tomadas a mais de 100. O que eu tenho que fazer? Primeiro, é como eu disse, eu tenho que fazer o cálculo dos pontos individuais. Ó. Eu pego, aplico primeiro aqui na fórmula, faço essa de 600. Ó, aqui é potência nominal, 600, dividido por número de fases. Aqui me diz que o esquema é fase mais neutro ou fase mais fase. Então é 1 vezes a potência. Se aqui é fase mais neutro, então vai ser tensão de fase, como eu expliquei ali antes. Tensão de fase vai ser 220. Cosseno. Vamos dar um exemplo aqui de um cosseno de 0,9. 0,9 vezes o rendimento. Quando eu não tenho rendimento, é admissível, quando eu não tenho rendimento nem na placa, nem no manual de instrução lá, no manual da peça, eu posso usar 1, ok? Então agora, para aí, deixa eu pegar a calculadora. Então vai dar 600 sobre 220 vezes 0,9. 220 vezes 0,9 igual 198 vezes 1, aqui é 1 também, 198. Então 600 dividido por 198. 600 dividido por 198 é igual 3,03. 3,03 ampere. Quer dizer que um ponto desses deu 3,3 ampere. Uma tomada, mas eu tenho 3. Depois eu faço esse aqui vezes 3. 3,3 vezes 3 é igual... Então, as tomadas de 600 watts, a corrente de projeto dessas tomadas de 600 watts deu 9,09 ampere. Agora sim. Agora nós vamos fazer um ponto desses da tomada de 100. A mesma fórmula. Começa a outra. Corrente de projeto é igual a 100 agora. 100 sobre 1 é o mesmo circuito, é a mesma tensão, é tudo. 220 vezes, vou botar a mesma, tá? Aqui eu vou botar 8, 0,8 nessas aqui, tá certo? 0,8 vezes o rendimento 1, de novo. É igual a 100 dividido por
Deixa eu ver aqui. Ai, amor. 220 vezes 0,8 igual 176. 176. 100 dividido por 176. 100 dividido por 176. 0,56. 0,568, 0,57 ampere, não dá meio ampere, certo? Aí faço duas tomadas, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 1,14 para arredondar, 1,14 vai ser aquele disjuntorzinho de 2 amperes, não é? Pronto. Agora então eu tenho, nesse circuito, eu tenho 9,09 mais 1,14, certo? Então, nesse circuito, eu vou ter 9,09 mais 1,14 é igual 10,23 ampere. Aí você vê que esse circuitozinho, na corrente de projeto dele, ele passou o circuito de 10 ampere. Então quer dizer o quê? Que esse circuito aqui vai precisar de um disjuntor acima disso, nunca abaixo, certo? O primeiro disjuntor acima de 10,23 ampere é o disjuntor que você vai colocar aqui nesse circuito. Agora vamos ver um envolvendo motor também. Então agora você tem um motor com 11.100 watts de potência, né? 3 fases mais neutro, 220 e 380, certo? É só nós substituirmos. Corrente de projeto vai ser potência nominal 11.100 dividido por número de fases, 3 fases mais neutro. Três fases mais neutro, nós vimos ali antes, né? É 3 vezes tensão. Como é 3 fases mais neutro, tem o neutro junto, você sempre vai ter a tensão de fase. Onde tem o neutro junto, sempre vai pedir a tensão de fase, que é a tensão entre o neutro e uma das fases, certo? Então pronto, lembrou disso? Agora 3 fases mais neutro, então aqui vai ser 220 vezes tensão 220, cosseno desse motor, vamos colocar aqui 0,85, o fator de potência. Cosseno que eu disse é o FP, que está lá na plaquinha, fator de potência 0,85, certo? Vezes o rendimento dele, que vai ser 1, certo? Nesse aqui vamos botar o rendimento de 1, ok? Vamos em frente. Então aqui eu vou ter 11.100, 3 vezes 220, 3 vezes 220 vezes 0,85, 561. Agora eu divido 11.100 por 561.
Então, vai dar 19,78 amperes. Então, esse motor, no circuito desse motor, vai dar 19,78 amperes. Essas regras que eu mostrei agora é para aplicar no corrente de projeto lá, do seu projeto, para entregar lá na sua eletrotécnica, no seu curso de eletricista profissionalizante. Essa fórmula é para você dimensionar aquele motor lá para o seu cliente, se ele está com a corrente certa, se o disjuntor, se os cabos, porque a partir disso aqui, você dimensiona tudo, você dimensiona os cabos, você dimensiona os eletrodutos, pela taxa de ocupação dos eletrodutos, qual é o cabo que você vai utilizar, ok? Agora, na próxima aula, eu vou passar para você a queda de tensão segundo a distância. Até 20, 25 metros não precisa calcular a distância, mas passou disso, tem que calcular, porque há uma queda de tensão que vai variar muito na carga final, ok? Vamos em frente, se inscreva e vamos lá.